Boa tarde a todos. Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muita gente assiste aqui os vídeos e não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva para que essa mensagem, deixe seu like, para que mais pessoas possam ter o acesso a esse conteúdo que é de extrema relevância. Talvez você já sabe de todas as coisas que eu vou falar, mas tem muita gente que não sabe. E esse estudo da nossa lição está um espetáculo. Apresentando aqui as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens. É uma mensagem muito importante para mim e para você, e é uma mensagem que está muito bem fundamentada na palavra de Deus. Está, no meu ponto de vista, está excelente. Todos, eu tenho certeza que conseguem entender essa mensagem com mais clareza, coisas que talvez você não enxergasse sem ter alguém para explicar para você. Agora você consegue enxergar um apocalipse de amor, como um apocalipse onde Jesus, ele é o centro, ele é o começo, o meio e o fim, e ele quer que sejamos vitoriosos. Fique comigo aqui até o final, porque senão você não entende. Se você é aluno, se você é professor, se você gosta das mensagens, vamos estudar sobre o Apocalipse, vamos se preparar para o tempo do fim. Às vezes você sabe de tudo, né? Sabe da novela, sabe do jogo, sabe de todas as notícias, mas o essencial você não sabe. Que Deus nos fortaleça. No final do vídeo vamos fazer uma breve oração para que Deus nos dê a capacidade, o entendimento de querer mais da sua palavra. Então o estudo dessa semana, temei a Deus e dai glória. Então o verso áureo, o verso para memorizar dessa semana é Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este é o verso para memorizar, o verso áureo. E aqui a gente vai falar mais sobre o assunto. Na parte de sábado, vem contando uma história interessante. É um exemplo o que acontece hoje. Às vezes eu estou falando para você, talvez você acredite, mas muita gente não acredite. Não acredita que Jesus vai voltar. Muita gente não acredita. E aqui, a parte de sábado vem trazendo que em um espetáculo, em um circo, começa a pegar fogo. E era de verdade esse fogo. Mas estava em um circo, em um espetáculo, eles pensavam que era uma atração. E quanto mais o palhaço gritava, saiam correndo, vão para fora, mais as pessoas ficavam de pé e aplaudiam, pensando que era uma peça. Não é assim que acontece comigo e com você? Às vezes, muitos pregadores, Jesus vai voltar, mas quanto mais a gente fala que Jesus vai voltar, mais você desacredita, mais o seu coração endurece. É só um exemplo que a lição trouxe para abrir a nossa mente. Na parte de domingo, eu vou resumir domingo e segunda-feira, porque eu achei interessante resumir domingo e segunda, porque na essência são as mesmas coisas. E a gente vai então resumir domingo e segunda, e a gente vai ver como vai ser uma benção. Deuteronômio, parte de segunda-feira vem temer a Deus,
Temer e obedecer a Deus. O título: Temer e obedecer a Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 2, diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho e teu filho do teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias serão prolongados. Deus, ele tem uma bênção para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E que teus dias sejam prolongados. Deus, ele quer vida longa para seus filhos. Deus, ele quer que você esteja seguro. Os mandamentos de Deus, eles não são para oprimir você, não são para deixar você triste ou magoado. É uma proteção de Deus, é como um muro. Deus, ele quer nos proteger. Deus, ele tem vontade que a gente viva com abundância. E eu não falo só quando eu falo aqui abundância, eu não falo de dinheiro principalmente. Eu falo de saúde física, mental, espiritual. Deus, ele quer que você seja feliz aqui também. Olha o que diz aqui na parte de segunda-feira. Eclesiastes, no capítulo 12 e 13, diz assim, eu vou resumir para você. De tudo que se tem ouvido, de tudo que você já escutou, todas as histórias, Jesus, ele fala para você agora. De tudo que você tem ouvido, a suma eu vou resumir para você. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quando Deus fala para você temer a Deus, não é para você ter medo de Deus. Esse temer a Deus é uma reverência. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E olha o que a lição vem trazendo. Essas passagens revelam uma lição entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de respeito e reverência que nos leva à obediência. Quando a gente respeita a Deus, como diz aqui a palavra temer a Deus, consequentemente a gente obedece. O que estes textos revelam é o resultado de temer a Deus. O resultado de temer a Deus é uma bênção. Não tem medidas, porque Deus ele quer proteger você. Deus ele protege você desde o seu nascimento, mas quando chega essa verdade, essa luz ao seu coração, temos que a cada dia crescendo, a cada degrau. Por isso que esse estudo da lição da escola sabatina vem abrindo a nossa mente, para você ver, às vezes você tem um pensamento sobre temer a Deus ou ter medo de Deus. Não precisa ter medo de Deus. Como eu já disse aqui, temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de reverência que nos leva à obediência. É uma solenidade a Deus. E aqui, ainda na parte de segunda-feira, algumas pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça, de alguma forma, nega a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Essas pessoas afirmam que tudo o que queremos é Jesus. Algumas pessoas dizem, não quero saber de lei, eu quero saber é de Jesus. E tá tudo certo você querer saber de Jesus, porque Jesus é tudo. Mas só que se você é um seguidor de Cristo, como aqui vem falando aqui, o Jesus das Escrituras nunca nos leva a menosprezar a sua lei.
que é uma transcrição do seu caráter. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia que revelam mais claramente quem Ele é e o seu plano para este mundo. O Cristo aqui da Bíblia nunca nos leva a reduzirmos os seus ensinos a piedosas banalidades que não são essenciais. Cristo é a personificação de todas as verdades doutrinárias. Jesus é a verdade encarnada, é a doutrina posta em prática. O apelo final do Apocalipse nos convida, pela fé em Jesus, a aceitarmos a totalidade do que Ele ofereceu. Convida-nos a temer a Deus, o que se exprime pela fé no seu poder redentor, que nos dá o poder para viver em uma vida piedosa e obediente. Muitos querem a Cristo do seu jeito. Até aqui Cristo entra. Quando eu fecho a porta, Cristo não entra mais. É assim que muita gente pensa. Até aqui Cristo entra na minha vida. Pisou no meu sapato ou no meu calo, aí Cristo é colocado de lado. E agora eu vou me mostrar. As pessoas não querem um Cristo aonde obedeceu todas as coisas. E eu vou muito mais além. O problema de muitos, você sabe que existe o decálogo dos 10 mandamentos. Se você perguntar para o seu líder religioso, posso adorar outros deuses? Não. Honra o pai e mãe? Honra. Pode matar? Não. Pode cobiçar? Não. Quando você perguntar do quarto mandamento, que é o sábado, ele vai dar uma volta no planeta para não aceitar. Talvez eu estou falando para você que é um cristão sincero, um líder sincero. Analise se não é isso. O problema não é os mandamentos de Deus. O problema é um mandamento, que é o quarto mandamento. A gente sabe que a gente não é salvo pela lei, mas quem é salvo pela graça, graça é mais obediência. Porque quem é salvo agora segue a Jesus. E se você é um seguidor de Jesus, naturalmente, a lei de Deus é o caráter de Deus. Não tem como. Vamos lá, vamos agora para a parte de terça-feira. Vivendo uma vida centrada em Deus. Como ter uma vida centrada em Deus? Aqui em Mateus 6, no versículo 33, você sabe de cor, né? Buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como é difícil esse verso. Como é difícil, né? Buscar em primeiro lugar, né? É difícil a gente buscar as coisas do céu, as coisas lá do alto em primeiro lugar, né? E depois a gente espera com tranquilidade todas as coisas. Não é assim que acontece. A gente procura o reino ou Jesus como um solucionador de problemas e dificuldade. Depois que ele solucionou todos os problemas e as dificuldades, Jesus pode voltar lá para o santuário celestial, pode ficar tudo tranquilo, que agora eu estou no controle. Eu vou muito mais além. Se eu e você tivesse uma lâmpada mágica, um poder, a gente nem chamaria a Deus ou a Cristo. Sabia disso? Se você tivesse um poder sobrenatural ou um gênio de uma lâmpada,
a gente nem lembraria de Deus. Não, deixa Deus quieto lá, não vou nem incomodar, deixa Ele quietinho. Mas Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de relacionamento. Não tem como. Como eu já disse, a questão central do grande conflito final da Terra é uma batalha na mente. Realmente é uma batalha de fidelidade, de autoridade e de dedicação à vontade de Deus. A batalha final no grande conflito é entre o bem e o mal, pelo controle dos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo nos faz essa admoestação, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mente é a cidadela do nosso ser. Fala de um ato voluntário aqui da vontade. A escolha de termos a mente em Cristo é uma escolha que permitimos que Jesus molde o nosso pensamento ao encher a nossa mente das coisas eternas. Nós não estamos, muitas das vezes, nos enchendo de coisas eternas, tudo que é bom, tudo que é agradável. Aqui, ó, eu vou ler aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, de tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Como é que aprendemos a fazer o que Paulo nos diz, né? A gente se demora muito em pensamentos maus, pensamentos negativos, de derrota, de tristeza, de aflição. E nisso o diabo ele vem fazendo morada na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa. A gente se demora muito nas coisas ruins. As coisas que é boas passam rápido demais, mas as coisas ruins a gente vai alimentando. E quando vê, o diabo já fez a festa. A gente viu a parte de terça-feira. É um resumo que eu estou trazendo para você, mas você pode estudar na sua casa com calma. Dar glória a Deus, parte de quarta-feira, dar glória a Deus. Como é que damos glórias a Deus? Tem várias referências aqui no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 13, verso 15, Jeremias 13, verso 15, em Malaquias, capítulo 2, verso 22, e agora eu quero que você abra em 1 Coríntios. A gente vai aqui ver várias passagens, mas estão uma pertinho da outra. 1 Coríntios, vamos ver aqui o capítulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17. Capítulo 3, versículo 16 ao 17, diz assim: como dar glória a Deus? Não sabeis que o vosso santuário, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Você é o santuário de Deus, o seu corpo é o santuário de Deus, você é sagrado para Deus. E eu vou mais além agora. Capítulo 6, aqui do 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Capítulo 6, 19 ao 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, a qual tendes partes de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.
Acho que você entendeu essas passagens que eu li para você, né? Esse ar que você respira, esse corpo que você tem, esse corpo que eu tenho, esse braço, essa perna, essa voz, isso não é meu. Isso pertence a Deus. A gente pensa, né? Tem, às vezes eu vejo muito pessoas falando que, né, foco, dedicação, confiança, fala confiança em você mesmo. A gente não pode confiar em nós mesmos. A gente só sabe bagunçar, a gente só sabe errar. Se a gente, como diz, se a gente confiar em nós mesmos, nós estamos enrolados e perdidos. A nossa confiança é em Deus. Não podemos confiar a nossa salvação nos outros ou no que eu acho. Só Deus. E agora no capítulo 10, aqui 1 Coríntios, capítulo 10, é tudo um pertinho do outro, capítulo 10, no versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então o título aqui, dar glória a Deus. Como glorificar a Deus? Você glorifica a Deus no seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Como diz aqui, quer você no comer, quer você no beber. O que você e eu estamos fazendo com esse templo que Deus deu? Estamos nos envenenando? Eu sei que é difícil para você. É difícil para mim também. A gente ter uma alimentação saudável, a gente não colocar bebida alcoólica no nosso corpo porque faz mal, o cigarro, a droga e disser outras coisas a mais. Eu sei que é difícil para você e é difícil para mim. Às vezes a gente não quer comer uma fruta, a gente quer comer um sorvete, quer tomar refrigerante. Eu não tomo refrigerante já tem um bom tempo, muito tempo. Mas pense nisso, que esse corpo que Deus te deu, você tem que cuidar dele. Agora, como é que... É uma pergunta, né, que depois dessas passagens que a gente leu, como é que essas passagens nos ajudam a compreender uma maneira em que podemos glorificar a Deus, né? Então a gente viu, quer no comer, quer no beber, quer no andar, quer no vestir. E aqui no segundo o apóstolo Paulo, o nosso corpo é santuário, o lugar, a habitação de Deus, um templo santo, um templo tornado santo pela presença de Deus. As Escrituras nos fazem um chamado à atenção para glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, como eu já tinha falado. E aqui, que apelo faz o apóstolo Paulo relativamente à totalidade da nossa vida? Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 2, diz assim: portanto, também vós, nisto que temos a rodear-nos, grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos ascendeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e esta
assentado à destra do trono de Deus. E está assentado à destra do trono de Deus. Eu ia deixar para o final essa reflexão aqui que o guia de estudo aqui trouxe. No finalzinho aqui tem um testemunho do pastor Mark Filler, que ele estava dando estudo bíblico para uma senhora e ela ela gostaria de parar de fumar, mas não conseguia. E depois de muito tempo ela conseguiu e ela chamou o pastor, consegui. E ele queria saber o que aconteceu, como que foi. E ela falou, minha neta de 7 anos sentou no meu colo e falou, quando eu crescer, quando eu crescer, tiver a minha idade, eu quero fumar que nem a senhora. Que peso e que responsabilidade pesou no ser, na alma, no pensamento dessa senhora. E depois dali nunca mais ela fumou. E vem a reflexão agora, se por uma neta essa avó fez esse sacrifício penoso, porque não é fácil você abandonar qualquer vício, imagine o que Deus fez por você e por mim. Morrer uma morte que ele não merecia, ser humilhado, rejeitado, cuspido. Nem em pensamento Cristo pecou, sabia? Porque se ele pensasse em qualquer coisa naquela hora que ele estivesse apanhando, crucificado, se ele tivesse qualquer pensamento de ódio, tipo, eu queria matar esses que estão me crucificando, com certeza Cristo teria matado todos, porque ele é Deus. Nem em pensamento Cristo pecou. Se essa senhora parou de fumar por uma neta, o que ele fez por mim e por você então? Derramou um preço único. O próprio Deus morreu por mim e por você. E aqui aos vencedores, a partir de quinta-feira, os vencedores do Apocalipse. Eu vou continuar, como já estou em Hebreus, eu vou aproveitar aqui Hebreus. Qual é o meio para vencermos e para vivermos uma vida que tema a Deus e dê glória? Resumindo, para a gente encerrar aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, diz assim, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos as misericórdias e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Como eu já tinha contado a história, e agora com esse verso, e agora para finalizar aqui, Hebreus capítulo 7, verso 25, diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, mas ele também, no final, ele vai ser o juiz. Jesus hoje está disposto, pela graça, a receber eu e você e Cristo coloca a justiça e Deus nunca mais se lembra, sabia? Quando um pecador se arrepende, todos os seus pecados estão apagados. Nunca mais Jesus lembra dele. Para você ver como eu e você, a gente não esquece de quem erra, dos pecados dos outros ou dos nossos. Talvez você nem se perdoou pelo teu, mas Cristo,
ele fala que ele lança no fundo do mar os nossos pecados e nunca mais se lembra. Nunca mais se lembra. Que Deus é esse, né? Como não querer servir a esse Deus? Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Eu teria muito mais para falar para você, mas que Deus fortaleça a sua vida e vamos juntos fazer uma breve oração. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor cuida, o Senhor nos perdoa. Nos ajude a estudar cada dia a sua lição e que a gente possa aprender a cada dia mais com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.